e o vídeo de hoje é sobre estilos de decoração. E eu vou te explicar 8 estilos de decoração para te ajudar a encontrar qual que é o estilo perfeito para você. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre estilos de decoração, mas o fato é que se você souber qual que é o seu estilo de decoração, isso vai facilitar muito na hora de decorar a sua casa. E inclusive vai evitar com que você cometa alguns errinhos básicos. E os estilos que eu vou abordar nesse vídeo são o estilo clássico, o estilo moderno, o estilo contemporâneo, o estilo escandinavo, o estilo boho, o estilo industrial, o estilo retrô e o estilo vintage. Então vamos para o estilo número 1, que é o estilo clássico. O estilo clássico ele é sempre associado ao luxo, ao requinte, à sofisticação e à riqueza. E ele tem origem na arquitetura grega e romana. E uma das características marcantes desse estilo são os boiseries, que são essas moldurinhas de origem francesa. E se você quiser saber mais sobre boiserie, tem um vídeo completinho aqui no canal sobre esse assunto e um vídeo de uma sala que eu fiz uma decoração do zero aplicando boiserie. E nesse estilo é muito comum a presença de papel de parede, especialmente esse tipo adamascado, que são essa estampinha que vocês estão vendo aí, com arabescos. É muito comum também a gente encontrar colunas, arcos, esses lustres de cristal que são também muito comuns na decoração clássica, mármore, que é um elemento também bastante comum nesse tipo de decoração, estofados em capitonê, e os móveis de uma maneira geral eles costumam ser muito bem desenhados, torneados, com vários detalhes. As madeiras utilizadas elas são madeiras nobres e geralmente escuras, e a paleta de cores ela varia entre o preto, o branco e o bege, mas sem se esquecer dos detalhes em dourado, que são a marca desse tipo de decoração. E antes de prosseguir para o próximo estilo, talvez você já tenha escutado falar no estilo neoclássico. O que é um neoclássico? O neoclássico basicamente é uma releitura do estilo clássico. Ele possui basicamente os mesmos elementos, mas de uma forma um pouco mais enxuta. Ou seja, essas molduras, como por exemplo o boiserie, no neoclássico elas aparecem de uma maneira um pouco mais sutil e menos trabalhada. E se tem uma coisa que eu adoro é misturar o estilo clássico com o estilo contemporâneo. Isso porque essa é uma forma de ter alguns elementos clássicos que deixam o ambiente super sofisticado, mas sem pesar na decoração. E calma aí que eu já vou te explicar tudo sobre o estilo contemporâneo também. Mas antes da gente falar do contemporâneo, eu vou falar do segundo estilo, que é o estilo moderno. E por que eu vou falar desse estilo antes? Porque muitas pessoas confundem o estilo contemporâneo com o estilo moderno. E quando a gente fala do estilo moderno, a gente está se referindo ao movimento da arquitetura, que é o modernismo. E o modernismo ele é contra toda essa ornamentação do estilo clássico. Tanto que nos precursores desse movimento, que é o arquiteto Le Corbusier, ele dizia que a casa é uma máquina de morar. E o arquiteto Sullivan dizia que a forma segue a função. Então já dá para vocês terem uma ideia por aí qual que é a pegada desse estilo. Então esse é um estilo um tanto minimalista e bastante funcional. As cores são mais básicas, como o preto, o branco, o cinza, o bege, e as linhas são mais retas e limpas, proporcionando um visual mais clean. E agora sim vamos falar do estilo contemporâneo. O que a gente tem que entender sobre esse estilo é que ele é mais dinâmico que o estilo moderno. Isso porque além dele ser funcional, ele não é tão minimalista e ele ainda dá espaço para todas as tendências de decoração do momento. E aqui a gente tem a presença de curvas combinadas com linhas retas, a gente tem base neutra com algumas cores pontualmente colocadas. Então se você deseja algo mais atual na sua decoração, talvez o estilo moderno não seja o seu estilo, talvez o seu estilo seja realmente o contemporâneo. E o que eu acho de mais incrível nesse estilo é que ele permite muito mais essas combinações com outros estilos. Então, como eu disse lá quando eu mencionei no estilo clássico, essa combinação do contemporâneo com o clássico fica incrível. Mas a gente também pode utilizar essa composição de contemporâneo com industrial ou algum outro tipo de estilo de decoração, que também vai ficar muito bom.
O quarto estilo é o escandinavo e ele é o queridinho da atualidade. Ele inclusive até poderia ser muito bem classificado como um estilo contemporâneo, de tanto que as pessoas estão utilizando esse estilo e amando. O estilo escandinavo ele surgiu na Europa, especificamente em países da Península Escandinava, que são compostos pela Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca, Finlândia. E a marca registrada desse estilo é explorar ao máximo a iluminação natural e as cores claras. Isso porque nesses países a maioria dos dias do ano eles são nublados e escuros, então eles tentam aproveitar ao máximo a iluminação natural e utilizam cores claras para que reflita mais a luz e assim eles consigam criar um ambiente mais claro, mais leve, mais aconchegante. E esse é um tipo de decoração simples e de certa forma minimalista e bastante funcional. Nesse estilo é muito utilizado a madeira e elementos naturais como a lã, como a palha, de forma a aquecer o ambiente e tornar ele mais convidativo e mais aconchegante. E o quinto estilo é o estilo boho. O estilo boho é um estilo boêmio que foi muito utilizado por artistas e cantores franceses. E a principal característica desse estilo é uma mistura de vários outros estilos. Então esse estilo ele possui toques orientais, étnicos, hippies e até vintages, e também um toque de romantismo. Esse estilo ele pode conter muitas cores e estampas, porém muitas vezes ele se apresenta com uma base neutra e tons terrosos, o que eu acho maravilhoso. E o que a gente menos espera encontrar nesse estilo é minimalismo. Aqui tem o uso de muitas plantas, de lanternas de chão, de varal de luz para trazer esse ar de romantismo. E aqui também são utilizados materiais naturais, como a lã, a madeira e a palha. E agora o sexto estilo, que é o industrial, que também é um queridinho da atualidade. E o estilo industrial ele surgiu lá em Nova York na década de 60, quando alguns galpões que estavam abandonados começaram a ser utilizados como moradias. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível na arquitetura, que é quando a gente dá um novo uso para um tipo de edificação que está abandonada. E vejam que isso é tão poderoso que gerou inclusive até um novo estilo de decoração. E justamente pela origem desse estilo, a gente vai encontrar tubulações e tijolinhos aparentes. Então, dessa forma, a iluminação ela pode ser distribuída por toda a residência por meio dos conduítes aparentes, que nesse caso são metálicos. O cimento queimado e a madeira também aparecem muito nesse estilo, assim como as peças de metais e inclusive alguns objetos vintage, que remetem justamente à origem desse estilo. E as cores preto, cinza e branco são também muito presentes nesse estilo. E agora o estilo número 7, que é o estilo retrô. O estilo retrô é uma releitura da decoração que existia lá nos anos 50 a 70. E a ideia desse estilo é o uso de móveis e objetos que são fabricados e vendidos atualmente, mas que remetem a um design do passado. Então, diferentemente do vintage, em que as peças de fato elas são antigas, aqui no estilo retrô essas peças então elas são novas, mas elas são inspiradas nesse design antigo. Então os móveis com pés palitos que são fabricados e vendidos atualmente, eles são um exemplo perfeito disso. Quanto à paleta de cores, nós temos cores um pouco mais vibrantes, como o vermelho, laranja, o amarelo, mas também temos cores como o azul, que remetem aos carros da época, como o Fusca e a Kombi. E ainda o preto e o branco na forma de jogo de tabuleiro, que é muito comum nos pisos. E o oitavo estilo é o estilo vintage, então esse sim é o estilo com móveis antigos mesmo. Ou seja, móveis originais de uma determinada época. E para você ter esse estilo vai ser necessário garimpar em antiquários, em feiras, em lojas de móveis antigos ou até mesmo na casa da sua avó. E geralmente os móveis vintages eles são usados numa proposta mais clássica ou até provençal, em que justamente o intuito desses ambientes é de resgatar estilos passados, então fazer uma réplica de fato fiel a esse estilo. Então passamos por 8 estilos de decoração e me conta aqui nos comentários qual que é o seu preferido. Mas esses não são os únicos estilos de decoração que existem, então comentem aqui embaixo também se vocês querem mais vídeos com outros estilos de decoração. E eu vou deixar aqui na sequência o vídeo sobre boiserie que vai te ajudar caso você tenha gostado do estilo clássico. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!